Jesus é o único Salvador? Começamos Atos 4 e vamos falar dos desafios encontrados por João e por Pedro. Aqui, Pedro precisa se explicar ao Sinédrio, porque após a cura daquele homem que não podia andar, que lemos lá em Atos 3, ele continuou ensinando e anunciando Jesus ao povo. E ele fala sobre ressurreição, que é um assunto sensível para os saduceus, que era um grupo da liderança judaica da época, que não acreditava nisso. E um detalhe curioso, lá nos evangelhos, os fariseus pareciam formar uma oposição a Cristo maior. Já aqui em Atos, Lucas parece enfatizar mais o protagonismo desses saduceus. Voltando à defesa de Pedro, eu gostaria de levantar a questão que aparece aqui na fala dele. Jesus é o único Salvador? Antes da resposta, eu quero esclarecer o porquê saber sobre isso é importante. Porque nesse exato momento tem muita gente sofrendo, com o coração sincero e disposto a conhecer quem é de fato Jesus e seus ensinamentos e como ele pode aliviar o sofrimento humano. Mas o Jesus da Bíblia e não o Jesus que por vezes é distorcido por aí. Voltando à pergunta, Jesus é o único Salvador? Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, sim. Sem dúvida nenhuma, essa é a verdade que a própria Escritura afirma. E eu vou te mostrar 3 versículos, dentre outros vários, para você guardar e lembrar dessa verdade sempre. O primeiro está aqui em Atos e fala o seguinte na fala de Pedro sobre Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Também no Evangelho de João, 14:6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é forte. Ele é o caminho, não um dos caminhos. Ele é a verdade. Ele é a vida. E mais uma, agora dita por Paulo, lá em Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então o convite é: se esforce ao máximo para conhecer esse Jesus da Bíblia e depois se esforce em dobro para tornar esse Jesus conhecido. Porque tem muita gente sofrendo no mundo confuso que a gente vive hoje. E eu creio que a palavra de Deus traz alívio, ela traz paz. E que o único mediador entre Deus e você, Jesus, traga essa paz e esse alívio tão necessário no nosso tempo. A segunda parte do capítulo 4 mostra que os cristãos fizeram uma oração consciente de que essa oposição a Jesus era esperada e sabida por Deus. E olha o que impressionante o que eles pedem. Vamos ler juntos, aqui no versículo 29. Agora, Senhor, olhe para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Perceba o seguinte, eles entenderam que a perseguição à igreja seria inevitável. Então, eles pedem força e pedem ousadia para continuar proclamando a palavra. E lembre que o ide e proclamar o evangelho não é só para os cristãos da igreja primitiva, mas é também para mim e para você que cremos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Por fim, o capítulo 4 ainda informa que Barnabé vende uma terra e oferece esse recurso aos apóstolos. E essa prática é muito importante para entender o que vai acontecer no capítulo 5. Então continua aqui, acompanhando esse estudo de Atos. E até o próximo capítulo.